A mensagem é boa. Eu tenho comigo aqui, depois de terminar o culto, 10 cópias, tá bom? Você não precisa pegar não, que eu mandei. 10 cópias, aí vocês vêm correndo, tá bom? Mas a mensagem é boa. E o dia está chuvoso aí, né? Pessoas faltaram, não deveriam faltar à igreja hoje. Mas vamos na mensagem. O título é: o que eu quero é o que Deus quer? O que eu quero é o que Deus quer? Sim ou não? É ou não é? O que eu quero é o que Deus quer? É ou não é? Quem sabe ou talvez? E aí, Joel? O que eu quero, ou nem sempre? Também me falaram isso aí, né? Me deram essa resposta. Nem sempre. O que eu quero é o que Deus quer? É? É? Ou não é? Ou nem sempre? Nem sempre? Será que o nem sempre é correto? Vamos estudar isso, porque essa palavra vai falar com você. Passagem bíblica, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Isaías 59, versículo 7. E Isaías 55, versos 6 até o 9. No nome de Jesus Cristo. Vamos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O que eu quero é o que Deus quer? Então, no livro de Provérbios 14, verso 12, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, um caminho que se torna em vários. Uma decisão que você toma que vai causar grandes problemas amanhã. O que eu quero é o que Deus quer? O que eu penso é o que Deus pensa? O que eu desejo é o que Deus deseja? Tem coisas na vida, caminhos, pensamentos, nós vamos ver aqui, que você quer, você deseja, você pensa, e não bate com o pensamento de Deus. Se o que eu penso não está de acordo com a palavra, não está segundo a vontade de Deus, então o que eu quero, o que eu penso, tenho que deixar de lado. Não adianta. Talvez, não é, quem sabe. Você que está aqui na igreja, preste atenção. Quem está em casa, a mesma coisa. Muitas são as pessoas que me assistem pelo canal IGD. Então preste atenção, porque nós temos pensamentos, queremos muitas coisas, e as coisas que nós queremos e pensamos, muitas delas não estão de acordo com a palavra de Deus. E se não estão de acordo com a palavra de Deus, você deve esquecer. Se não está na palavra de acordo, isso quer dizer que Deus não vai estar ali. O que eu quero é o querer de Deus, é o que Deus quer. O que eu penso, eu falei de eu primeiro, coloquei a primeira pessoa. Eu não disse que o meu pensamento está no pensamento de Deus. Na primeira pessoa aqui eu disse o que eu quero é o que Deus quer. Eu não disse que o meu querer está no querer de Deus, no pensamento de Deus. Eu posso querer muita coisa e não tem nada a ver com o querer de Deus. O homem tem toda a vontade, o homem pode pensar, pode querer, ele tem liberdade de querer e de pensar. Mas não quer dizer que o seu querer, o seu pensar é o querer de Deus.
Você está aqui agora pela primeira, milésima vez, e você diz: eu não queria estar aqui. Esse é um querer seu, mas não quer dizer que é o querer de Deus. E porque você quer, só porque você quer estar no seu querer, que você vai ser um vencedor e você vai ter sucesso na vida. Tem muita gente que quis passar de 2012 para 2013, estava no querer e não conseguiram passar, porque vinha da parte de Deus. Para o homem passar de um ano para o outro, tem que estar no querer de Deus. Eu quero muita coisa, mas não quer dizer porque eu quero que eu vou conseguir, só porque quero. Eu terei vitória, vou conseguir se o meu querer estiver de acordo com o querer de Deus. Aqui em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos, está no meu querer. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o que eu estou querendo, eu acho que é bom. Então eu pus assim: há um caminho. Esse caminho não é o caminho de Deus. Ele não diz que são vários, há um. E esse caminho não é de Deus. Ele é aquele que o homem cria em sua mente e acha ou afirma que é certo, e tenta convencer Deus, e que é de Deus. Eu falei essa semana, esses dias eu falei aqui para os meus auxiliares, uma coisa super importante, está aqui nessa minha mensagem. Muitos são aqueles que tentam empurrar o querer dele no querer de Deus e falar que o seu querer é de Deus. Ele diz: irmão, isso aí é de Deus, você não vai enganar Deus com isso. Você não vai enganar Deus com essa história. Você diz: olha, o que eu estou fazendo aí é de Deus. Esse é um querer seu, e você não vai ganhar Deus com isso. Presta atenção que o assunto é importante. Eu ouço muitos pregadores, membros de igreja, muita gente falar: esse negócio é de Deus. E ela fica insistindo, achando que Deus vai engolir isso, e Deus vai assinar embaixo para dizer que é dele. Não é. Isso é uma vontade sua. E você está querendo engambelar Deus e passar a perna em Deus. É um caminho de mente que você criou, um pensamento seu, e você quer que Deus aceite isso, e você afirma ser dele. Como tem gente que está faltando na igreja aqui agora, muitos até que estão faltosos hoje, não deveriam ter faltado para ouvir essa mensagem. Porque muitos dizem: não, o que eu estou fazendo é de Deus. Não queira empurrar isso pela goela abaixo de Deus, esse querer seu, essa sua vontade e esse seu pensamento. Quem sabe até a pessoa que faltou diga: não, eu faltei pela vontade de Deus. Não tente empurrar Deus. O que fiz, o que estou fazendo, o que estou comprando, o que estou negociando, é de Deus. Isso é um querer seu, um pensamento seu, um caminho seu. Mas Deus não está aí. Você vai ver que o caminho de Deus, quando Ele diz na sua palavra, que as bênçãos, elas enriquecem e não acrescenta dor alguma. Quando a coisa é de Deus, ela não causa dano. Ela não vem para prejudicar. Eu estou para dar uma mensagem para vocês aí. Eu estou emendando duas mensagens que são obrigadas a emendarem. Uma palavra que eu ouvi de um pastor, junto com aquilo que eu estou preparando para entregar no domingo agora, vai ser uma benção. Eu dizia para o pastor, ele me trazendo uma revelação, eu falei para ele: repare que Deus, Jesus Cristo, até para destruir alguma coisa, caso queira destruir,
que ele veio só para construir e reconstruir. Mas se ele quer destruir alguma coisa, ele destrói com a unção e a permissão de Deus. Ele disse para o Pedro, lá no Getsemane, Pedro, quando cortou a orelha do soldado Malco, ele disse: Pedro, embainha a tua espada, que se eu quisesse alguma ajuda sua, já que é para destruir, já que é para cortar a orelha do soldado, destruir qualquer coisa, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e os anjos para destruir. Eu não usaria o teu recurso, o recurso humano. Se fosse para destruir, repare que tudo tem que ser no plano, na vontade de Deus. Eu achei muito forte isso. Coisa de você estar me ouvindo querer estudar. Você diz: não, o que eu estou fazendo, o caminho é de Deus. Não empurre. Você está num querer seu e não é o querer de Deus. Tem muita gente dizendo: o que eu estou fazendo é de Deus. Pare e pense, porque as coisas de Deus não causam problema. Se elas até causarem qualquer transtorno, é da parte de Deus. Os anjos vêm, fazem o que tem que ser feito e depois reconstrói 2 vezes mais, conforme fez com Jó. Jó perdeu tudo, mas recebeu 2 vezes mais, segundo a vontade de Deus. Aleluias. Vá comigo lá no livro de Isaías 59, versículo 7. Isaías 59, verso 7. Enquanto vocês acham, eu pus aqui que não li. É triste, mas existem pessoas que fazem de tudo para que Deus e as pessoas aceitem os seus planos, o seu querer. Não sei por que Deus não fez, mas por que Deus tem que fazer? Esse é um querer seu apenas. Você tem que fazer conforme Davi disse: a minha vontade é a vontade de Deus. A sua vontade, o seu querer não deve prevalecer. Isaías 59, versículo 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Tem muita gente que quer muita coisa e o seu querer só vai desgraçar e causar problema na vida dos outros e estragar sua própria vida. Eu poderia entrar nos detalhezinhos aqui, mas eu vou por alto, para não ofender ninguém, não machucar ninguém. Mas tem muita gente que quer muita coisa e diz que o seu querer está correto. E essas pessoas estão arruinadas, quebradas, destruídas, estão nos hospitais, estão sem braço, sem perna, não enxerga com o olho nem com os dois, estão na cadeia, porque acharam que o seu querer era correto. Eu estava olhando uma pessoa hoje, vou falar por alto, e essa pessoa, eu olhei bem para ela assim, fiz uma análise assim, sem querer pecar, fazer um julgamento que viesse me causar pecado, e fiquei olhando para a pessoa e falei assim: fulano, você está assim porque você fez isso e isso, né? Ele falou assim: verdade. O que ele fez? O que ele queria fazer. E o que ele queria fazer não condizia com aquilo que Deus estava pensando e querendo. Você vive o seu querer, Deus diz tchau, e a pessoa vai lá e quebra a cara e se dá mal. Eu falei: o que você está passando, o que você carrega, o que você sofre, você sente, está no seu querer, né? O teu querer fez isso aí. Porque quando você quer e não condiz com aquilo que Deus quer, Deus diz tchau, fica aí no seu querer, e você quebra a cara. Eu posso estar falando com pessoas aqui que estão com a cara quebrada porque você viveu o seu querer e não o querer de Deus. Você achou que aquilo era bom, mas eu quero isso, eu penso, e o que eu penso está certo, o meu querer está correto. Depois você perde o olho, perde o braço, perde sei lá o quê, perde dinheiro, perde a casa, perde o carro.
Cadê o querer de Deus? A bênção que enriquece não acrescenta nenhuma dor. Quantos irmãos, eu estava meditando, tirando essa mensagem, na hora que eu estava tirando, fiquei pensando em algumas pessoas aqui da igreja. Viveram os seus pensamentos, o querer, o seu desejar, e Deus não caminha, Deus não faz a vontade do homem, o homem é que tem que fazer a vontade de Deus. Deus não tem que estar atrás de mim igual um cachorrinho, dizendo, eu estou aqui para cumprir o seu desejo, o seu querer e o seu pensar. Somos nós que temos que viver o desejo de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. E todos que viveram o que pensaram, e o que desejaram, e o que quiseram, pode ter certeza, estão mal hoje. Eu tenho que saber, Senhor, o que eu estou pensando aqui, o que eu estou querendo, condiz, bate com aquilo que o Senhor quer, aquilo que a tua palavra diz. Deixa eu ver aqui. Não, não bate. Então apaga de mim, ou sai de mim o pensamento, ou querer tal, sai de mim porque você está contra a palavra de Deus. O meu querer, o meu pensamento, o meu desejar, o caminho que eu estou trilhando não condiz com a palavra. Então, se não condiz, eu vou quebrar a cara. Quantos já saíram da igreja ou de qualquer igreja por causa do desejo, do querer, da vontade? Acharam que o caminho que estavam indo, como Ló e Abraão. O Ló olhou, meu tio, eu vou para cá porque eu estou vendo, cuidado, Ló. Já preguei isso aqui. O Ló deveria ter falado, tio, eu fui idiota em ter seguido o senhor, porque Deus falou que não era para o senhor pegar ninguém. E o senhor me pegou, e eu insisti de vir com o senhor. Mas já que prosperei caminhando com o senhor, se eu for para a direita ou for para a esquerda, eu vou me dar mal. Eu não quero ir para lá porque é o meu querer, nem para cá também é o meu querer. Eu quero viver o querer de Deus. Se o Abrão falasse, meu sobrinho, Deus está falando para mim que você deve voltar. Ah, Deus falou, é o querer dele, eu vou voltar, eu não vou sofrer. Agora, ele foi por causa do querer dele, porque esse era o pensamento, e etc. Se deu mal e perdeu tudo. Todo aquele que vive o seu desejar, o seu pensar, o seu querer, perde e vai perder. Então ele diz, os seus pés correm para o mal. Aquele que deseja só viver o seu pensamento. Se apressam para derramarem o sangue inocente. O seu querer vai causar tristeza dentro de casa. O marido diz, é o que eu penso, é o que eu quero. Sua mulher vai chorar dia e noite. Sua esposa vai chorar dia e noite. Seus filhos chorarão dia e noite. O sangue será derramado. Tanta gente querendo viver o querer, muitos estão na cadeia, morrendo em hospitais, etc. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Deus está dizendo, aquele que quer o seu próprio querer. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Meu irmão, pare agora. Quem me assiste em casa e aqui na igreja. Você tem o seu querer no nome de Jesus? Meu Deus, eu quero tirar o meu querer agora. O meu pensar e o meu desejar. Porque a tua palavra diz em Isaías 59:7, que o meu pensamento, o meu querer, o meu desejar, são pensamentos de iniquidade e de destruição. Se há caminho, existe um caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é a morte, espera aí. Então todo o meu desejar, eu, Luiz Carlos, Maria, José Antônio, ser humano que é falho, se eu desejo, eu quero, eu insisto, eu penso, e o Senhor não está comigo, é uma coisa minha, particular, e o homem é pecador, o que eu fizer, o que eu desejar, o que eu der primeiro passo, vai causar destruição a mim e os outros. Então eu vou parar por aqui agora.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou parar por aqui agora, antes que alguém sofra amanhã. Eu vou parar por aqui agora, antes que eu traga muito sofrimento, muita desgraça. Lembram daquele testemunho lá de Guarulhos, que eu estava pregando? Esse é um testemunho que eu sempre conto. Toda igreja que eu passei eu contei. Eu estou pregando, e o rapaz lá atrás, eu falei: você aí, rapaz? Ele disse: eu? Sim, você. O senhor está falando comigo, pastor? Sim, você. É comigo? Sim, rapaz, você com a camisa aí, jaqueta de motoqueiro, acho que deve estar até com capacete aí. O que é? Eu falei: o diabo está aprontando uma para você essa semana, mas espírito de morte aí, mas eu vou amarrar e repreender agora. Ele ficou bravo comigo, mas no meio da mensagem Deus me usou. Vou amarrar aqui agora. Ele deveria abaixar a cabeça e falar: Jesus, o senhor está usando o pastor, e eu aceito, o senhor pode me abençoar aqui agora. Mas não. Naquela semana, o irmão dele brigou lá no bairro com os bandidos queriam matá-lo e avisaram ele, e ele disse: só se for por cima do meu cadáver. Foi lá na casa não sei de quem, pegou uma arma emprestada e foi querer trocar tiro com o bandido. O bandido ficou sabendo, chamou mais os outros e disse: nós vamos furar os dois, fazer deles uma peneira. No meio do caminho trocaram o tiro, um bandido com o bandido, aquele lá morreu e pronto, acabou-se a conversa. E ele se viu com a arma na cintura e pensou: peraí, o pastor disse que essa semana tinha um demônio que ia causar assim, não sei o quê, mas ele disse que ia amarrar e repreender. E o demônio: me avisaram aqui agora que o fulano de tal morreu no meio do caminho. Se ele na hora pensasse o que Deus pensa, o caminho de Deus, na hora ele diria: homem de Deus, quando terminar o culto, o senhor pode me atender? O senhor pode pôr a mão na minha cabeça? Viver Deus, o pensamento de Deus? Mas não. Quantos são assim? Quer viver o seu caminho? Destruição. A mãe vai sofrer, os 2 filhos vão morrer. Toda a família, a desgraça vem, pois diz o versículo: é pensamento, caminho, querer de iniquidade, de destruição. Ouçam-me, o teu querer, que não é o querer de Deus, causa iniquidade, separação entre você e a pessoa de Deus, e traz destruição. Apague todo o seu pensar, o seu querer, o seu desejar. Examine, veja se o caminho que você está indo, que é um querer seu, se é o querer de Deus. Não, não é, pastor. Então agora faça uma oração e diga: Senhor, não quero mais falar, não quero pensar, não quero fazer aquilo que não é do Senhor. Para ficar mais forte e mais bonito. Capítulo 55. Isaías 55, verso 6. Até o 9. Você está no 59 e volta um pouquinho. Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui ele está dizendo: para o seu caminho, pare agora o seu desejar, busque do Senhor, invoque-o e veja o que ele tem para você. 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Está no caminho errado? Para agora. O que eu estou falando aqui está dentro da palavra. O seu querer, o seu pensar, o caminho que está trilhando, pare
Volte-se para Deus e diga: Senhor, eu estou aqui para viver o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer. Aí onde eu mais quero. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O teu querer, o que eu quero, é o que Deus quer. O que eu penso é o que Deus pensa. Deveria ser o contrário, né? O que Deus pensa é o que eu penso. O caminho de Deus é o meu caminho. O que Deus quer é o que eu quero. Mas a pergunta, o título da mensagem é: o que eu quero é o que Deus quer? Então ele diz nesse versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Aí eu pus assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. 2 pontos. O que vou explicar é difícil, mas é verdade. Alguns homens têm a mente muito pequena. Quando para pensar, só pensa em coisas pequeninas. Esse é o pensamento do homem, o querer do homem. E que aborrece a pessoa de Deus, bem como só pensa em doença, pensa em miséria, em dificuldades e derrotas em tudo. Tudo para ele é difícil. Deus diz: os vossos pensamentos são pensamentos errados, pequeninos, fracos. Os meus não. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, o querer de Deus está muito acima. Por que muitos não vão para frente? Porque quando pensa é só migalha. Tem gente que é hipocondríaca, só pensa em doença. Tudo para ela é difícil. Eu estou falando com pessoas aqui agora. Não tem as coisas, que o pensamento é pequenininho. O seu querer é muito pequeno, muito fora da palavra de Deus. Só queremos. Mas Deus diz: se você quer alguma coisa, quer vencer, eu vou lhe explicar como você vai fazer. Exemplo nós temos em Josué 7. O Josué, quando foi lutar contra o povo de Ai, obedeceu os homens, querer dos homens, quebrou a cara. E ele disse: Senhor, agora que consertou, o que é que devemos nós fazermos? Deus disse: você antes pegou de 2 a 3 mil homens, agora você vai pegar o exército inteiro. Deus está dizendo: o meu querer, vou lhe explicar como é que funciona. Você vai colocar um grupo de soldados na frente da cidade de Ai e um grupo atrás. Aí esse grupo da frente vai ficar perturbando, zoando, atormentando o pessoal da cidade. Quando o pessoal da cidade, os soldados, mas perturba de uma tal maneira que todos os soldados vão sair. Quando todos os soldados saírem e falar: colocamos vocês para correr e vão colocar de novo. Ah, nada. Aí saírem todos os soldados da cidade, os de trás, vêm e põem fogo em tudo, queimando, destruindo, para que eles não tenham mais guarida. Quando os soldados que saírem contra aquele primeiro grupamento, voltarem, vão quebrar a cara, não tem onde se esconder, aí vem um da frente, vem um de trás, acabe com eles. Ah, Deus, esse querer do Senhor, esse seu caminho, essa sua vontade, é bem diferente da nossa. Deus está dizendo: quando você viver o meu querer, a minha vontade, o meu pensamento, andar, caminhar nos meus caminhos, você sempre vai ter vitória. No dia que você viver o seu querer, o querer dos outros, porque eles disseram: não suba todo o homem, todo o exército, mas de 2 a 3 mil. Quando vocês viverem o querer dos homens, a vontade, o caminho de vocês, vocês sempre serão humilhados, envergonhados.
tem que saber, procurar saber, se o teu querer, a tua vontade, o teu pensar, o caminho que você está trilhando, se está batendo aqui, se está de acordo. Se não, pare agora, senão você vai ser destruído, e vai destruir muita gente. Então ele afirma, depois ele diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isso quer dizer, aqui o Senhor está afirmando, que quando o homem quebra a cara no que faz, quebra porque não seguiu os seus conselhos, abre parênteses, o que a palavra nos ensina. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Se seguir, dá certo. Eu acho graça naquelas pessoas que dizem assim, quem anda comigo anda com Deus. Só se for o Deus Satanás, irmão. Só se for o diabo, o Deus dele. Quem anda comigo anda com Deus. Eu não entendo mais nada. Você agora, o que você faz não tem nada a ver com o que diz a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Mas, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa linda. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Observemos nós o que Deus está nos revelando na sua palavra. Sou eu é que posso fazer o homem viver uma vida no mais alto nível. Deus está dizendo, não entra nessa de viver o seu pensamento, o seu querer, não. Os meus são bem mais altos. Assim como o céu está acima da terra, os meus pensamentos também estão acima, muito acima do seu. O seu é coisa terrena, pecadora. Se arrasta, sofre, põe na cabeça dificuldade, problemas, doenças, sofrimento. Não devo, faço, não faço. Às vezes dá vontade de não ir para a igreja. Não vou orar, não vou jejuar, não vou fazer aquilo. Não quero saber de perdoar aquele que se dane, problema dele. Isso é pensamento do homem. Deus diz que se ele agisse, pensasse como o homem pensa, todos nós já teríamos sido destruídos, sucumbidos. Ele diz, vós filhos de Jacó, não sois consumidos, destruídos, porque eu não mudo. Que se eu pensasse, mudasse, se fosse igual vocês, mudando toda hora, e pensasse como vocês já eram. O meu pensamento está acima, o meu caminho está acima. Aleluias. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os nossos pensamentos são pequeninos, os vossos pensamentos são os vossos pensamentos são pequeninos, bem minúsculos. Os meus pensamentos, se forem aceitos por qualquer pessoa, eu consigo mudar a sua vida da noite para o dia. Se aceitar os meus pensamentos. Os vossos são pequeninos, minúsculos, e os nossos causam doenças. Rancor causa doença. O ódio não é pensamento de Deus. A mentira não é pensamento de Deus. Isso é tudo querer do homem. Essa coisa de vingança. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu já disse aqui, já que o meu culto está sendo televisionado. Você que me assiste em casa, que diz ser de Deus, e na igreja você levanta as mãos para os céus, e até no dia de Santa Ceia, chega a chorar. Eu não sei como é que você vive esse pensamento, esse caminho, esta vontade. Tens tu um ódio no coração de alguém, você é mau, está sendo enganado, está se destruindo, o seu pensamento é minúsculo, você não é de Deus, e não empurre, não diga para os outros, não queira que Deus engula isso.
Como eu disse no início, muitos tentam forçar a barra, fazer com que as pessoas creiam e que Deus aceite. Você tem um pensamento fora do pensamento de Deus. Porque Deus não pode agir assim, Deus jamais agirá assim. Eu tenho uma preocupação grande naqueles que dizem serem de Deus, empurram ou querem empurrar, querer de mentira, desejar caminho de arrogância, de coração fechado, e no dia até de Santa Ceia choram diante de Deus. Deus está dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que tudo isso aí. Os meus pensamentos cobrem isso. Viva o pensamento de Deus, do que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Olhando para o lado espiritual, você está na carne. Minha preocupação aqui, eu tenho, como diz Jesus, compaixão das pessoas que têm um querer e um pensamento minúsculo, bem pequeno. Se é querer, pensamento, caminho errado. Eu te amo, mentira. Você tem um pensamento e um caminho, um desejo, um querer de ódio. Para vocês aqui na igreja, vocês sabem que tem pessoas que não frequentam a igreja porque tem bronca de você, tem bronca de mim, tem raiva, tem ódio, etc. Isso é um querer de Deus? Mas no dia de domingo, Santa Ceia, Jesus, eu te amo. Ele está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus são muito altos, não são da terra. Por isso que eu amo Colossenses 3. Diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se você é de Cristo mesmo, busque as coisas do alto e não as da terra. A da terra são os pensamentos pequenos, esse querer ridículo, permito-me falar assim, esse desejar e essa vontade. Finalizando com aquele versículo do Isaías 59, o teu querer vai te destruir. O teu querer vai destruir teu casamento. O teu querer vai destruir tua igreja, pastor. O teu querer vai destruir a tua vida, a tua saúde, vai destruir tudo que é seu. Que há querer, desejo, vontade, caminhos ao homem que só parece bom, mas o fim é estar fora de Deus, é morte pura. Aleluias. Digam graças a Deus. Fiquem de pé todos no nome de Jesus de Nazaré.